Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial. Desde 2006, invisto na Bolsa de Valores. A minha trajetória enquanto consultor na área de empresas me ajuda muito na análise dos cenários, dos contextos corporativos, na minha escolha das ações que eu julgo interessante para investir. O canal Viver de Renda foi criado com o propósito de compartilhar com vocês as minhas experiências, as coisas que eu fui aprendendo ao longo desses anos, são 14 anos de investidor, e as coisas que deram certo, as coisas que deram errado. Eu não sou analista de ações, eu não faço recomendações, mas aqui eu criei o canal com a finalidade de compartilhar com vocês a minha vivência, as minhas histórias, a experiência que eu tive até chegar aqui. E desse modo eu espero que isso possa ser útil a você, que possa lhe ajudar a construir as suas estratégias e os seus investimentos, conseguindo ter um melhor rendimento das suas aplicações na Bolsa de Valores. Sábados e domingos já é tradicionalmente o momento que a gente faz o nosso resumo semanal sobre a Oi. Escolhi a Oi para falar com uma certa regularidade com vocês, porque eu julguei ela um case de estudo. Tá? Então, serve tanto para quem está investindo em Oi, como para quem não investe na empresa. Porque a análise que a gente faz, o acompanhamento que a gente faz da empresa, existe uma série de questões ao longo dessa nossa narrativa, desse nosso estudo, que são úteis para qualquer outra empresa, né, que esteja listada na Bolsa de Valores ou até em outro país. Portanto, vale a pena estar acompanhando esses resumos semanais que a gente faz sobre a Oi, por conta dessa gama de conteúdos, de variáveis. Tudo isso é relevante para que o investidor aprenda e tenha condições de analisar melhor as empresas que ele venha a decidir investir. Bom, o que é que eu trouxe para o resumo semanal desse sábado? Não podia ser diferente, né? O grande acontecimento da semana foi a venda da Oi Celular. Aqui eu queria fazer um parêntese e dizer que foi concluída, vamos dizer assim, a primeira fase do que estava proposto no planejamento estratégico do CEO da empresa, o Rodrigo Abreu. Ele tinha feito um planejamento estratégico onde tinha algumas etapas que ele considerava extremamente importantes. A primeira etapa era a aprovação do plano de aditamento na Assembleia Geral de Credores, o que acabou acontecendo em setembro desse ano, no dia 8, embora muita gente duvidasse que isso pudesse acontecer. E de fato aconteceu e permitiu que a Oi avançasse nas outras etapas do seu plano de reestruturação. A etapa seguinte foi a venda dos data centers e das torres, que já foi feita, no dia 26 de novembro, e agora no dia 14 de dezembro, conforme o planejado, foi vendida a Oi Celular. Então o plano de aditamento, né, o plano estratégico da empresa vem sendo cumprido à risca. Isso é importante a gente observar. A empresa prometeu e está cumprindo o que prometeu. Isso a gente tem que olhar no caso da Oi, tem que olhar em qualquer outra empresa. Pode ser a Petrobras, pode ser a Vale, pode ser o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú, qualquer empresa. Tem um planejamento estratégico, a gente tem que saber qual é, onde a empresa quer chegar, né, em quanto tempo, quais são os resultados, e a gente verificar a entrega das etapas, das metas, entendeu? Conforme o tempo vai transcorrendo. Muito bem, na matéria que eu trago aqui abrindo esse resumo semanal, foi uma matéria que saiu na Infomoney. Oi vende ativos móveis por 16,5 bilhões para Vivo, TIM, Claro e dá novo passo para deixar a recuperação judicial. Foi feita a venda na segunda-feira. Sem nenhuma surpresa, o consórcio formado por Vivo, TIM e Claro fizeram um único lance do leilão, né? A Highline já tinha pulado fora, percebeu que a briga seria muito difícil para ela disputar essa briga, né? Eu já comentei aqui que as outras operadoras já trabalham no mercado brasileiro, fariam de tudo para impedir a entrada de um novo concorrente, não faria sentido eles permitirem isso. E aí como ficou a distribuição? A Vivo vai ficar com 37% de participação no mercado, a TIM com 32% e a Claro com 29%.
Então, a fatia de mercado que era da Oi Celular, que equivalia a 16%, desaparece e é redistribuída entre esses seus 3 concorrentes. Vale dizer que essa divisão já foi feita pelas empresas pensando na aprovação do CAD. Eles já fizeram essa distribuição tendo como perspectiva facilitar o processo de aprovação do CAD, para que o CAD não crie muita dificuldade. O que é que eu acredito? Eu acredito que o CAD aprova a venda e que isso deve acontecer, a decisão do CAD deve sair por volta aí de julho a agosto do ano que vem. Essa é a minha previsão. Outra matéria que eu trago, também da Infomoney, TIM, Vivo e Claro leva ao imóvel. Quem se sai melhor, o que muda no mercado e o que esperar do CAD após a operação. É um grande passo para a Oi, ela realizou a venda da sua operação móvel no leilão, sem concorrência, não houve nenhuma surpresa com relação a isso. Caberá a TIM o desembolso da maior fatia do dinheiro, né? Em torno aí de 7,3 bilhões. Já a Telefônica Vivo deve fazer um aporte de 5,5 bilhões aproximadamente e a Claro 3,7 bilhões. Essa divisão dos ativos teve impacto proporcional ao desempenho das ações, com a TIM reagindo mais fortemente após o anúncio, né, da transação, da venda. Alguns analistas, como o Daniel Federle e o Felipe Cheng, do Credit Suisse, acreditam que a Vivo passará de uma fatia de mercado de 33 para 37,7, a Claro para 31,1, enquanto a TIM em torno de 29,7. O arranjo esperado era que a TIM recebesse uma maior parte do espectro da Oi, já que é a empresa que menos detém frequências. Isso vai facilitar a aprovação por parte da Anatel e do CAD. Conforme destacado, o CAD tem um ponto aí que tem que ser levado em consideração dentro desse processo de aquisição, porque ele vai olhar exatamente essa questão de como está a distribuição dos mercados junto a essas operadoras, para que haja um mínimo de condições de concorrência estabelecido, né? Não vejo nenhuma dificuldade para que o CAD aprove isso. Vale dizer que diversos países do mundo civilizado hoje possuem apenas 3 grandes players disputando o mercado de telecomunicações. Isso não é um fato que está acontecendo apenas no Brasil, ok? Então não vejo nenhuma dificuldade por conta do CAD. Vamos lá, o que mais eu trago aqui? Uma matéria que saiu no Estadão, o IBR3, 5 perguntas e respostas após o leilão. 2020 foi um ano decisivo, está sendo um ano decisivo para a Oi, gigante brasileira de telefonia, que está se transformando para sobreviver, né? Aí ele fala da venda da Oi Celular, né? A venda dos ativos móveis já era dada como certo para as operadoras TIM, Vivo e Claro. Ela é mais do que fundamental, é a pedra central de todo esse processo de reestruturação, comentou o Léo Monteiro, da Ativa Investimentos. A Oi quer se tornar uma provedora neutra de infraestrutura e não ser mais uma operadora de telefonia móvel. Sem essa venda, o plano não ia dar certo. E aí, essa situação seria feita de forma negociada com as autoridades e a Oi talvez não precise voltar a estaca zero, né? Vamos lembrar que o desinvestimento da companhia também segue por outras frentes. Já foi vendido aí as torres, os data centers, tudo isso previsto no nosso plano de aditamento, né, que o Rodrigo Abreu tinha divulgado. Após as negociações, a Oi tem quase 18 bilhões para amortizar da sua dívida, que está por volta de 26 bi, né? E aí vale dizer que está em 26 bi, mas agora com a conclusão do processo de venda dos ativos, tem aí os descontos da dívida, né? 55% de redução na dívida dos bancos e 70% que será o desconto final do valor devido de multas da Anatel. Então, com isso, a dívida líquida deve ficar na casa de 8 bilhões. Vale lembrar que a empresa tem
praticamente 6 bilhões no caixa. O que significa isso? Significa que a equação da dívida está resolvida a partir do momento em que todos esses itens forem ajustados, né? Debaixo na venda dos ativos e que se equacione a dívida a partir desses descontos que foram homologados pela Justiça após a reunião e as decisões tomadas na Assembleia Geral de Credores em setembro. Tá? Então, o CAD não deve, como eu falei, não deve ter nenhum problema. É uma característica de diversos países ter apenas 3 grandes players na área de telefonia. Essa é a realidade hoje dos Estados Unidos, do Japão, Alemanha, Itália, China, Canadá, Espanha, Portugal, Holanda, Austrália, México, Colômbia, Argentina e Uruguai. Então, todos esses países têm apenas 3 grandes players na área de telecomunicações. Portanto, o CAD está ciente da realidade do mundo e nós aqui não seríamos diferentes em relação a essa realidade, né? Muito bem. Uma outra coisa que eu queria destacar, e aí sim, o que é que a gente tem que esperar agora, né? Foi feita a venda, o que é que vem pela frente? Agora a próxima etapa é 2021, nós temos que esperar o ano novo chegar, porque com o ano novo vai vir o leilão para aquisição de um sócio da Infraco, a empresa que a Oi está criando para explorar toda a área aí de infraestrutura de fibra ótica. O que é que a gente tem que ter muito cuidado, né? E aqui eu trago essa matéria justamente para chamar a atenção disso. Porque eu sempre bato aqui na tecla, inclusive na sexta-feira, ontem, no Café com Ações, eu já comentei sobre essa notícia. Não sei se vocês viram, se não assistiram, por favor vejam o Café com Ações de ontem, que eu comentei isso dentro de um outro contexto, mas a gente tem que separar o joio do trigo, entender que há excesso de informação, excesso de conteúdo na mídia e nas redes sociais. Se a gente não entender isso, a gente fica completamente à mercê desse dilúvio de informações. E é um dilúvio de informações que nos traz muita coisa contraditória, muita coisa conflituosa, muita coisa sem sentido e muitas vezes coisas plantadas com objetivos inconfessáveis, entendeu? Coisas que são plantadas no noticiário, nas redes, na mídia. Se alguém paga alguém para dizer alguma coisa, para escrever alguma coisa, entendeu? Isso acontece, isso não é surpresa. Não sei se vocês assistiram o vídeo dessa semana, da quinta-feira, que eu falei sobre o Joesley Day. Assistam esse vídeo porque, na minha opinião, aquele episódio foi uma grande armação para derrubar a Bolsa de Valores em 2017. Então assistam esse vídeo, porque ali eu mostro como pessoas podem se reunir e fazer com que a Bolsa desabe. E o mesmo acontece com empresas. Pessoas podem se reunir e criar uma narrativa que vão dificultar a vida de uma determinada empresa na Bolsa de Valores. É preciso entender isso, que esses movimentos podem acontecer. Então veja aqui a notícia que saiu no dia 16 de dezembro na Money Times, né? O novo dilema da Oi, o título da matéria, o novo dilema da Oi. Não restou nada para fazer a ação subir em 2021. Isso foi escrito por um sujeito chamado Márcio Giuliboni, entendeu? Ele é que assina essa matéria. Não sobrou nada, o novo dilema da Oi, não restou nada para fazer a ação subir em 2021. Ora, veja o que ele está afirmando. Às vezes no mundo dos negócios, o ditado de que o ótimo é inimigo do bom também é válido. E quem o diga, quem comprou as ações da Oi nos últimos dias, animado pela venda de sua unidade de telefonia móvel, feita na segunda-feira, dia 14. Era a confirmação de um conhecido movimento de mercado que comprou-se no boato e realiza-se os lucros no fato. É verdade também que o preço se recuperou na sessão seguinte. A Oi terminou a terça em 2,35. Ainda assim é pouco menos que os 2,36 com que encerrou a semana passada. Tudo isso reforça a avaliação por parte de analistas de que os grandes gatilhos para a alta da Oi na Bolsa já ficaram para trás. Imagine, os gatilhos para a alta das ações da Oi já ficaram para trás. Nós temos 2 gatilhos ainda pela frente. Ele está dizendo que não tem mais nenhum.
Quais são os dois gatilhos? O leilão da Infraco em março do ano que vem, né? E qual é o outro gatilho? A saída da recuperação judicial. De todos os gatilhos, o mais importante de todos, a saída da recuperação judicial. Aí ele está afirmando que não existem mais gatilhos que justifiquem a alta do preço. Olha só o que ele está dizendo. Não há, após disparar esse ano mais de 160%, o fato é que não há argumentos para justificar uma alta dos papéis em 2021. Veja bem, o Banco Santander, aí ele traz a referência de um banco, né? O Banco Santander está entre os que derramam elogios à capacidade de execução da diretoria da Oi, mas não enxerga potencial grande de valorização no curto prazo. Em relatório enviado aos clientes, o Santander estabeleceu o preço-alvo de R$ 2,30 para dezembro de 2021, 2,30, ou seja, abaixo do que chegou agora nessa reta final do ano. Não por acaso, a recomendação do banco é apenas de manutenção dos papéis. Como comparação, basta lembrar que bancos e gestoras projetam respeitáveis altas de 2 dígitos para o Ibovespa em 2021. Então aí ele vai advogando, né, que quem comprou as ações da Oi recentemente, contando com uma nova pancada, vai ficar decepcionado. Considerando o forte desempenho das ações desse ano, cremos que o mercado já precificou o potencial de criação de valor da venda dos ativos. Agora a Oi se concentrará em se transformar em uma empresa de infraestrutura, de fibra ótica, administrando uma rede para operadores de telefonia e provedores de internet. O Santander acredita que a empresa é potencialmente forte, com uma estrutura enxuta, baixo endividamento e poucas imposições regulatórias, mas sem nenhum potencial de alta. Isso é o Santander afirmando. Então, uma matéria, ao meu ver, totalmente sem sentido, descabida e, para mim, com alguma intenção oculta. Com alguma intenção oculta. Qual é, eu não sei. Né? Qual é, eu não sei. Mas que tem alguma intenção oculta, tem. Estaria o jornalista, estaria a pessoa que assina o artigo mobilizado pelo Santander para tentar criar um clima no mercado de segurar o preço da ação? Seria esse o objetivo? Por quê? Porque muitos grandes investidores não podem hoje comprar a ação da Oi. Por que não podem? Porque ela está em recuperação judicial. O Estatuto dos Fundos de Investimentos de grandes investidores institucionais proíbe você adquirir ações de empresas que estão em recuperação judicial. Só pode adquirir quando encerra a recuperação judicial. Por isso que quando acontece, às vezes, o encerramento da recuperação judicial, ocorrem movimentos explosivos de valorização de ações na Bolsa. Vide o que aconteceu recentemente com as ações da OSX do Eike Batistas, que chegaram a subir 170% no dia que ela saiu da recuperação judicial. Porque aí entra grandes investidores comprando aquele papel, porque agora eles podem comprar e antes eles não podiam comprar, por isso acontecem os movimentos explosivos, entendeu? Pode acontecer com a Oi? Pode. O Santander pode estar querendo segurar o preço? Pode, não sei qual é o que fundamenta a análise dele, entendeu? Eu não estou afirmando nada, eu estou apenas fazendo questionamentos e ponderando para que vocês também aprendam a fazer questionamentos, que vocês não acreditem em tudo que você lê, que você escuta. Você tem que fazer análise, você tem que fazer o estudo da empresa. Ora, o cara está dizendo que não tem mais nenhum gatilho. Como assim não tem gatilho em 2021? Tem um da Infraco, vai ser avaliado o valor da Infraco, que pode avaliar entre 20 e 30 bilhões. Ora, isso não é importante, não é relevante? É mais do que o valor da Oi Celular, que foi vendida por 16,5. Então, a precificação da Infraco é superior ao gatilho da Oi Celular. E isso não é suficiente para fazer a ação subir? Óbvio que é. Vai ser definido em março. Que valor é esse? Janeiro, fevereiro tem as negociações. Provavelmente no final de janeiro a Oi vai estar recebendo uma proposta firme já. E aí continua a negociação com os outros players que têm interesse. Tem o pessoal do Canadá, tem o pessoal da Itália, dos Estados Unidos, do Brasil. Grandes empresas, grandes fundos de investimento interessados nesse negócio da Infraco. Entendeu? E qual o valor? Entre 20 e 30 bilhões. E a empresa que comprar uma parte dos papéis que a Oi vai disponibilizar de venda, né, de ações ordinárias, deverá estar pagando
entre 10 e 15 bilhões, dinheiro que entra no caixa. Entra no caixa para quê? Para acelerar a expansão de fibra, entendeu? Que a meta da Oi é dobrar a sua quantidade de fibra. Ela hoje tem 400 mil quilômetros de fibra ótica, que é ir para 800 mil quilômetros de fibra ótica. Então, essa é a meta da Oi. É isso que vai acontecer agora em março. Isso não é gatilho para fazer o preço da ação subir, então isso é uma matéria tendenciosa, uma matéria inocente. Será que é inocente? No mercado financeiro não tem ninguém inocente, entendeu? Só tem gente com bagagem, com quilometragem. Então essa inocência eu não acredito. Não acredito em ninguém inocente no mercado financeiro. Entendeu? Os inocentes são os pequenos investidores que estão entrando agora, que muitas vezes entram por conta de boato, de disse-me-disse, não estudaram. Esses são os inocentes, né? São esses que perdem dinheiro. 90% dos pequenos investidores perdem dinheiro quando começam a operar na bolsa nos primeiros anos. Essa é a realidade, a estatística. São poucos que não perdem dinheiro. E perdem dinheiro por quê? Porque não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está fazendo e não sabe dessa dinâmica do mercado financeiro, né? Então, fica aí essa dica. Vocês precisam estar atentos a essas informações, ter espírito crítico, parar para raciocinar, não ficar em pânico, entendeu? Entender que muitas vezes essas coisas não fazem sentido. No dia seguinte, a mesma Money Times, que no dia anterior tinha dito que a ação não valorizaria em 2021, traz uma segunda matéria dizendo a ação da Oi vai valer R$ 3,40 em 2021, aí assinado por Lucas Simões. Conforme esperado, foi feita a venda da Oi Celular, o resultado do leilão está em linha com o cenário base, vemos com uma notícia positiva para o setor de telecomunicações, o pessoal da Ágora, né, investimento, da Ágora Corretora, fazendo a análise, e aí dizendo, de acordo com os dados que a gente tem levantado, indica que vai ser feita a aprovação do CAD, e que estamos com o objetivo de preço-alvo da Oi para R$ 3,40 nos próximos 12 meses. Então veja, no dia anterior Santander R$ 2,30, no dia seguinte Ágora R$ 3,40. Então veja como muda. No dia anterior o título da matéria dizia que não tinha mais valorização em 2021, zero de valorização. No dia seguinte o mesmo site, o Money Times, traz a notícia de que está olhando 3,40. E esses 3,40, veja que varia muito de banco para banco, de corretora para corretora. A Ágora está colocando 3,40, a Bradesco BBI 3,10, o BTG 2,80, tem analistas de casas de investimentos colocando os valores na faixa de 3,50 a R$ 5,00. Então isso varia muito, entendeu? Então é importante você estar atento a essas análises e você não abrir mão dos seus estudos, certo? E mais ainda, saber manter a calma, ter o controle emocional, né? Tenho falado nos últimos vídeos aqui no canal sobre a importância disso, né? De ter equilíbrio emocional. Veja os vídeos que eu publiquei nas últimas 2 semanas sobre isso. Então é fundamental ter equilíbrio emocional, porque não há motivo para pânico. É estudar a empresa e acreditar no seu potencial ao longo do tempo. Ela, ao longo do tempo, tem tendência de alta. As previsões aqui dos analistas estão variando de 2,80 até R$ 5,00. Eu acredito que é mais. Mas vamos pegar só a média aqui do que o povo está falando. Estão falando em até R$ 5,00. Então, esse é o caminho. Esse é o norte que a gente tem que estar ligado e esperar, certo? Lembrando aqui uma frase do Jorge Paulo Lema, a gente vai encerrar o nosso vídeo de hoje, a gente conclui amanhã, mas o Jorge Paulo Lema, o dono da Ambev, ele diz o seguinte: o bom investidor não é o que foge do risco, mas o que sabe arriscar na hora certa. O risco é parte da vida. Então, vamos entender que Bolsa de Valores é sim um investimento de risco, mas que o risco, como diz Warren Buffett, diminui conforme aumenta o seu conhecimento. Se você sabe o que está fazendo e o que está acontecendo, o risco se reduz. Um bom sábado para vocês e até amanhã, quando a gente completa esse giro de notícias sobre a Oi. Um abraço, tchau.